Senhor Jesus, neste instante, nos conectamos com o alto, pedindo que derrame bênçãos de luz, de paz, de amor, dilatando os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos assimilar a lição da tarde e colocá-la em nossas vidas. Que os nossos benfeitores espirituais estejam conosco, nos intuindo e nos protegendo. Graças a Deus. Muito bem. Nós estamos estudando esse livro nas reuniões, só para ter um roteiro, um tema para mais ou menos seguir regularmente. O tema de hoje é isso aqui, ó, entre o berço e o túmulo. Essa trajetória da vida, né? Nascemos através do berço, simbolicamente, e partimos através do túmulo, né? O túmulo, naturalmente, simbolizando o fim do corpo, e não o nosso fim, né? Porque nós somos imortais. Às vezes as pessoas dizem que nós somos eternos, mas... Ah, é? Ah, sim, o barulho, né? Que está tudo em atividade, as crianças ainda não voltaram, mas as educadoras já estão todas. Esse aqui é o espaço da Instituição Amélia Rodrigues, uma creche berçária, conforme a Maria Luísa falou. E nós estamos utilizando esse espaço porque o Centro Espírita, na Rua Bela Vista, está passando, ou vai passar, vai começar, né? Uma reforma. Só que não é reforma íntima, não. Vai ser íntima. Essa reforma vai... O telhado também vai, porque o telhado está do lado de fora. Muito bem. Então, veja só, sempre começa com uma afirmação de... Vamos olhar a janela, porque... Fica tranquilo, gente, estamos em casa. Você que está me ouvindo também, se sinta à vontade na poltrona, fique à vontade, sim? Só não cochila, tá bem? Muito bom. Então o que é que diz aqui, entre o berço e o túmulo? É uma trajetória entre um lugar e outro, né? É um espaço a ser percorrido. Então o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, o verbo ver, né? Enxergar, as coisas que não enxergamos, essas são eternas. Vamos pensar um pouquinho no assunto, né? Tudo aquilo que a gente vê é passageiro. Na condição de encarnado, claro. Que os espíritos veem do lado de cá, do lado de lá, e veem as coisas passageiras e as coisas definitivas. Então, dentro dessa visão, desse conhecimento, ele fala a respeito das grandes obras, dos grandes feitos, das grandes construções da Terra. Hoje, a gente vai à Grécia e vê as ruínas. Vai a Roma, as ruínas. A memória de um tempo que já passou mais de séculos, milênios, e tudo se acabou. Então, vejam bem, nós estamos entre dois mundos. O mundo definitivo, permanente, e o outro que é impermanente, que é essa construção nossa que tem um começo e tem um fim. Então ela passa. As coisas invisíveis não passam. Elas são definitivas. A não ser o mal. O mal pode começar, mas ele tem um fim. Não podemos dizer que o mal não termina nunca.
ele em si, como fator evolução, é permanente, mas as gerações se sucedem. Então, o mal que aconteceu há 3, 4 mil anos, ele está presente. Porque ele é um estado, não é um ser, ele é um estado, uma condição. Enquanto que nós, na condição de espírito, somos imortais. Então superamos. Vamos muito além do tempo. Nós não somos produto do tempo. O tempo é que é nosso aliado, através do qual nós chegamos no destino que está designado para nós, mas nós não sabemos qual é exatamente. Sabemos que é um destino providenciado, planejado e que é verdadeiro, permanente. A única coisa permanente no universo são as coisas espirituais. Todas as coisas materiais são impermanentes, são transitórias. Pode durar séculos, milênios, mas não são definitivas, não são eternas. Até nós poderemos dizer que somos imortais, mas não eternos. Como não? Porque eterno é aquilo que não teve começo e não tem fim. Nós tivemos começo. Então nós somos imortais. Mas não podemos nos considerar eternos, porque de eterno só é Deus. Mas como nós ainda não sabemos o que é Deus, conforme a pergunta do Livro dos Espíritos, feitas por Allan Kardec, aos Espíritos Guias, que é Deus? Veja que ele pergunta o que é e não quem. Porque quem estaria se referindo a uma possibilidade de um ser. E um ser é criado por alguém, mas ele é o Criador. Ele é anterior a tudo. Então, na nossa concepção limitada, Deus sempre existiu. Claro que isso aí é um labirinto, que a gente não vai entrar porque depois não consegue sair. Porque poderíamos falar assim, mas Deus é eterno? É eterno. E o que é eternidade? Não tem começo e não tem fim. Mas tudo tem começo na Terra. Na Terra e nos planos materiais. Mas na vida imortal, nós não podemos dizer nada a respeito. O que existia antes, não existia. E pode existir uma época que nunca teve nada? Não podemos dizer, não sabemos. Então existem esses mistérios que muitas vezes as igrejas, os exegistas, aqueles que interpretam o Evangelho, que tentam interpretar a Bíblia, são os exegetas, é um nome esquisito, né? Sabe, com X, exegeta, que são aqueles que têm a capacidade de tentar decifrar as Escrituras. Podemos dizer que, nessa visão bem limitada, que é a nossa visão humana, temos esse entendimento. Deus é eterno. Quer dizer, não teve começo e não tem fim. Não podemos avançar além disso, porque não temos a menor condição. O próprio Cristo disse, se eu falo das coisas da terra, vós não entendeis, e se eu falasse das coisas do céu? Veja que é uma linguagem simplesinha, mas de grande alcance, de profundo alcance. Porque muitas vezes a gente quer falar de coisas que não tem como provar. Daí nasce o mistério. Você diz, mas isso é mistério. E para a Igreja Católica, Apostólica Romana, de onde quase todos nós viemos, nossos ancestrais,
a nossa formação religiosa, é um enigma. A minha esposa, que faleceu recentemente, em agosto, ela era muito católica. Pertencia àquela ordem das Filhas de Maria, muito devota, muito dedicada. Mas tinha muitas dúvidas. E nas confissões, porque ela comungava, confessava, seguia todas as regras da igreja, estabelecidas pela igreja. Assistia às missas, todas as liturgias e tal. Muito bem. Perguntava ao padre na confissão: padre, por que nasce criança cega, aleijada, se ela saiu das mãos de Deus? Diz que Deus é perfeito, a sua obra tem que ser perfeita. O raciocínio dela era lógico, mas o padre disse: filha, isso são mistérios de Deus. Você não deve estar tentando decifrar os mistérios de Deus. Fica sem resposta. Mistérios de Deus. Mas ela disse: mas e a lógica, o raciocínio? Como que diz hoje, né? Não bate. Se Deus é perfeito, a obra teria que ser perfeita. Como que a gente pode conceber uma obra imperfeita feita por um ser perfeito? Olha que lógica de raciocínio. Ele disse: minha filha, não vamos questionar, isso é pecado mortal. Capital, pecado mortal. Quer dizer, não tem perdão. Toma cuidado, você pode estar caindo nesse pecado. Ora, perguntar, questionar, não é pecado. De forma alguma. Kardec estaria no inferno, porque ele só perguntava. O Livro dos Espíritos tem 1018 questões, perguntas aos Espíritos. Quem quer saber tem que perguntar. E principalmente nessa questão espiritual. Há muitas dúvidas, muitas incertezas, muito mistério. Tudo é pecado, tudo isso pode, não pode. Afinal, o que é o certo e o que é errado? Então a doutrina espírita coloca uma luz nesse problema, pelo menos levantando um pouco a ponta do véu para esclarecer muitas dúvidas que podem ser esclarecidas, que devem ser esclarecidas, dentro dos limites da nossa capacidade de compreensão, de entendimento. O que o sacerdote poderia dizer é que, dizendo assim, esses mistérios ainda não foram desvendados. Existe uma tendência caminhando na direção da busca das respostas. Por enquanto, para nós, limitados, ainda existe uma espécie de mistério que poderá um dia, com a evolução, com o progresso, ser desvendado, que é assim que o Espiritismo vê. Até onde nós podemos chegar em matéria de conhecimento da vida espiritual? Tudo segue uma escala estabelecida pelos nossos superiores, espiritualmente falando. Quer dizer, há uma programação lógica, pedagógica, didática no processo da evolução humana. Então, a verdade é o que interessa. Não há religião superior à verdade. A verdade é a verdade e pronto, não tem discussão. Como chegar à verdade? Dentro da capacidade de entendimento, de percepção. Temos que ter parâmetros. E os Espíritos dizem: nós não podemos falar tudo que tem aqui e que vocês não têm lá. Agora, aqui tem tudo que vocês têm. Mas aí na Terra não tem tudo que nós temos aqui. Há muita coisa no mundo espiritual que eles não têm como transmitir,
falta parâmetro, falta analogia. Quando ele descreve, por exemplo, nós temos aqui uma condução que transporta pessoas. Parece um ônibus da Terra, mas não é um ônibus. Pode lembrar levemente. Ele diz assim, é um funicular que se desloca numa velocidade sem pisar no chão. Ele é movido por um processo aéreo. Nós não temos essa tecnologia aqui. Hoje já se entende um pouco, quando se vê o trem-bala, por exemplo, da Inglaterra, do Japão, já se pode ter uma ideia, porque o trem-bala também, dentro desse processo técnico. Quer dizer, é uma coisa que vem de lá. Uma vez Divaldo perguntou para Divaldo Pereira Franco, médium, né? Tem que explicar, porque às vezes tem pessoas que estão ouvindo e falam, mas quem é Divaldo, né? Divaldo Pereira Franco, que é médium, tem vários livros, psicografados, etc. Orador. Joana de Ângeles escreve uma série de livros sobre a psicologia transpessoal. Psicologia com alma. Porque nós temos a psicologia tradicional, materialista, sem alma. Embora a definição de psicologia seria o estudo da alma, né? Verdadeiro paradoxo. Mas vejam bem, como é que a senhora está atualizada? A senhora desencarnou em 1823. 1823. Mais do tempo. Mais de 200 anos. Mais de 200 anos. Completando agora 200 anos. Como é que a senhora sabe essas coisas atualizadas da psicologia? Diz que ela esboçou um sorriso muito leve, porque ela é um pouco séria, sabe? Ela é um espírito assim muito... Mas é generosa. Divaldo, pensa bem, meu filho, raciocina. Tudo que vocês têm aí vem daqui. Todos os que vão aí na Terra, os inventores, os reveladores, todo o progresso que vocês têm na Terra parte daqui. As grandes cabeças, os inventores, saem daqui. Os psicólogos, as escolas todas científicas partem daqui. Nós estamos muito mais avançados do que vocês aí na Terra. Então, uma parte do nosso conhecimento é transmitida dentro dos limites de vocês. Mas nós estamos séculos na frente de vocês, em matéria de conhecimento relacionado com a imortalidade, com a vida permanente. Daí essa trajetória, do berço ao túmulo. Mas quando Terezinha perguntava, mas padre, tem criança que vive 2 dias, 3 dias, uma semana, e como é que fica? Ela não teve tempo de viver, de progredir, de pecar, enfim. Como é que fica? Esse também é um dos mistérios. Porque dizem que são anjinhos, né? O que tem que viver na Terra, passar pelas agruras, pelas dificuldades, pelos problemas, pelos desafios, eles têm que lutar. Aquele que morre com 2 anos, 5 anos, 3 anos, não teve tempo de pecar. Por que ele agora... Eu queria ser um desses anjinhos. Por que me colocou na Terra para viver todas essas experiências, correr todos os riscos, inclusive de pecar, fazer o mal? E esses são privilegiados, porque foram criados por Deus, mas já viraram anjos, já são anjos. Minha filha, eu também gostaria de saber, mas são mistérios de Deus. E assim seguia. Ora, então, o plano espiritual, que controla o mundo físico, material, porque a verdade é essa, o mundo espiritual comanda o mundo material. Então, a vida é de lá para cá e não daqui para lá. Tudo começa
de um modo inicial, como a criação. E nós não sabemos como é o começo. Hoje o Espiritismo nos diz, são reinos. Há o progresso, a evolução, a lei da evolução. Nós não somos humanos, não fomos criados humanos, estamos humanos. Estamos encarnados. Mas nós não somos encarnados. Nós não somos. Há uma diferença entre estar e ser. Nós estamos. Por isso que alguém fala assim, eu estou ministro, ele está médico, ele está soldado, ele está operário. Agora, nessa encarnação. Mas ele já foi isso, foi aquilo, vai ser isso. Por causa que esse trajeto é ilimitado. Agora, na Terra, nós temos essa questão do nascimento à desencarnação. É uma trajetória. A existência física. É uma escola, é um caminho. As religiões são escolas, são caminhos. São meios e não são fins. São meios que buscam um fim, que é o nosso destino. Nós chamamos de perfeição. Dentro da doutrina espírita, os espíritos falam até alcançar a perfeição. Mas a perfeição é uma palavra. O que é que define a perfeição? Eu estar aqui, eu existir, me parece que já é uma perfeição. Mas não é. É relativa. Porque, muito além disso, a vida tem outro sentido, tem outro parâmetro, tem outra forma de manifestar, que a gente ignora. E embora nós já estejamos lá muitas vezes, em reencarnações passadas, desencarnamos e voltamos para o mundo espiritual. Fazemos esse ciclo de evolução. Alcançamos um determinado grau de evolução, de entendimento, de capacidade, de merecimento, não voltamos mais obrigatoriamente, em função dessa lei. Poderemos voltar na condição de missionários, de criaturas que já têm uma base, já têm uma condição que pode transmitir conhecimentos de uma forma segura. Então existe a missão, a tarefa missionária, que são os nossos irmãos que passaram pela Terra, evoluíram, caminharam, e mais nós vamos chegar. Jesus disse assim, olha, tudo quanto eu faço, vós podeis fazer, e mais ainda se quiserdes. Isso é chocante. Fazer o que ele fez, e mais ainda? Como? Quando? A vida é tão pequena, tão curta, não dá tempo. Onde nós vamos fazer isso? Numa vida de 80 anos, de 100 anos, não representa nada diante da eternidade. Para chegar onde Ele, Cristo, está, quanto tempo foi? Só que ele estava falando de eternidade, ele estava falando de imortalidade. Mas nosso raciocínio na época não podia conceber isso. Como que eu vou fazer para fazer tudo o que ele faz? Onde que ele aprendeu? Com quem ele aprendeu? Como foi? Dentro dessa possibilidade, quer dizer, todos temos os mesmos recursos, os mesmos valores, o mesmo potencial, a mesma possibilidade. Todos, sem exceção. Todas as criaturas humanas. E Jesus, na nossa visão espírita, não é o Criador, não é Deus. É o Filho de Deus. É nosso irmão, na condição de mestre, porque alcançou esse grau de evolução. Nós também chegaremos lá. O que ele quis dizer é isso. Eu caminhei por todas essas
andanças de vocês. Vocês chegarão onde eu estou e poderão ultrapassar, porque ele ainda continua evoluindo. Quando essa história da Bíblia, criado imagem e semelhança de Deus, quer dizer, os recursos, os valores, as bases, a semente de Deus. Então nós temos um potencial que deve ser trabalhado, desenvolvido através do estudo, do sofrimento, da dor, das experiências. Tudo isso faz parte. Para nós ainda é um pouco difícil aceitar a dor como instrumento de evolução. Mas é. É o caminho que a lei determina. É aquela história da dor, né? Você está com febre alta, tem que tomar um antibiótico, toma uma injeção. Mas injeção dói, né? Sim, mas vai ajudar. Então primeiro vem a dor, depois vem o alívio. É uma imagem assim um pouco grosseira, mas a gente entender que por trás da tempestade vem a bonança. Sempre tem uma coisa útil naquilo que nós chamamos de mal. Sempre tem uma coisa boa atrás daquilo que nós muitas vezes rejeitamos, sofremos, não aceitamos. Lá adiante nós vamos ver que bom que aconteceu aquilo, porque se não fosse por aquilo eu não estava aqui, não estava nessa situação, etc, etc. Quantas vezes a gente passa por essas experiências? E o velho ditado, há males que vêm para bem. Na hora nós reagimos e sofremos isso. Não, mas eu não mereço passar por isso. O que é que Deus quer dizer com isso? Aguarde. O tempo dirá a você que isso tem um valor para você. Por trás disso tem uma situação que você desconhece, que você ignora. Então Jesus foi aquele sábio que lecionava para os alunos permanentes, definitivos, imortais. Ele não falava para aquela geração. Ele não falava para os corpos. Ele estava falando diretamente com as almas. A comunicação dela de espírito para espírito. Mas na época, como entender isso? Rudimentar, o raciocínio muito pobre. Quando Jesus disse, naquele instante supremo da cruz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Qualquer um diria assim, um bom senso. Como que não sabem? Então eles não sabem que estão maltratando, assassinando uma criatura boa, que trouxe uma boa mensagem, mas não sabem. Não sabem quem é o Cristo. Não sabem por que ele veio à Terra. Então aqueles que naquela época fizeram todas as crueldades, hoje provavelmente estão pensando, que coisa, como a ignorância traz tantos males, tantos erros. Por isso que as pessoas não entendem que eles não sabem o que fazem. Muita gente sabe, por exemplo, o cigarro, a bebida, as coisas ruins, os vícios. De um certo modo, a pessoa está informada, mas não tem consciência. Ela está informada. Pessoa fumante. Você sabe que o cigarro faz mal? Sei. Eu já li sobre isso, tá? Eu sei. E por que fuma? Por isso, por aquilo, dá um pretexto. Esses assuntos são empolgantes. São empolgantes. Eu sou um fã. Eu fico boquiaberto de ver tanta luz, tanta coisa boa, tanta sabedoria.
E a gente se sente assim tão pequeno, dizer, nossa, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Até hoje as pessoas ficam pensando, mas será que não sabia? Da forma como Jesus analisava, não. Poderia, segundo nossa visão, eles terem conhecimento, mas não tinham consciência, não desenvolveram esse lado divino que está dentro de nós, que nós vamos alcançar um dia. Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Brincadeira. Nós somos deuses? Sim, vós sois deuses. Ah, não. Isso é uma piada, não pode ser. Hoje nós entendemos. Quer dizer, dentro de vocês estão as sementes, as raízes. Isso tem que ser desenvolvido. As asas estão aí embutidas, vocês vão voar. Vocês são anjos em potencial. Certo? E a oração é um contato com a divindade, é uma busca do divino, a busca de uma energia poderosa que pode nos transformar. Vigiai e orai sem cessar, disse o Mestre. E nós oramos e nos iluminamos para poder produzir em favor do próximo, sabendo que o endereço de Deus é o próximo. É através do amor e de tudo aquilo que segue, que é consequência do amor. O amor é o ápice das energias. Quem ama está liberto, supera tudo, está ligado com Deus, com o Criador. Assim sendo, Jesus, nosso Mestre, rogamos a vossa bênção, a vossa proteção para todos nós aqui presentes, para esses nossos irmãos que estão nos vendo, nos assistindo, aqueles que saibamos estarem doentes, as pessoas cujos nomes estão ali na caixinha de pedidos, das vibrações, aqueles que estão orando, pedindo recurso, pedindo ajuda, inspiração. Enfim, num mundo tão sofrido como o nosso, com guerras, a busca da paz, tanto sofrimento, tantas dores, criadas por nosso comportamento, por nós mesmos. Só podemos pedir a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus. Que assim seja.